Mas temos aqui números de uma nova pesquisa do Instituto Paraná. A gente já trouxe esses números mais cedo e podemos repeti-los agora, que mostram uma situação quase de empate numérico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes. Né? Você tem os números aí, Sheila? Vamos lá. O que não era nem empate técnico, agora é um empate quase numérico. Tá bem acirrada a disputa. Vou começar pela estimulada, pode ser? Quando os nomes dos candidatos são apresentados, Guilherme Boulos aparece em primeiro com 33% e na sequência o atual prefeito Ricardo Nunes com 32%, mas é isso, empate entre os dois, né? 33, 32. Candidata Tabata Amaral com 9,7%, Kim Kataguiri 5,2%. Aí tem a simulação do segundo turno, e no segundo turno, o atual prefeito Ricardo Nunes aparece com 43% e Guilherme Boulos com 39%. Portanto, Boulos perdendo nesse segundo turno. Repito, tudo isso aqui na estimulada. Antes disso, tem a espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, né? Aí na espontânea é um universo bastante grande de gente que não sabe em quem vai votar, 75%. Entre os que sabem, 8,7% em Boulos, 5,3% em Ricardo Nunes, 1,2% Tabata Amaral. Mas eu anotei tudo isso correndo à mão com uma letra horrorosa. Então, Murilo, se eu tiver errado aqui em algum número, você me corrige e traz também aqui os seus destaques em relação à pesquisa. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia, Megali. É uma satisfação estar com vocês. Na verdade, é o que você falou. Mostra hoje um empate técnico entre os dois candidatos e a Tabata chegando a 2 dígitos, né? O que é um dado muito bom para ela também. O que mostra que a eleição em São Paulo, caso a Tabata confirme a candidatura dela mesmo, né? Teremos 2 turnos, é uma eleição de 2 turnos, certo? Então, e o Kim Kataguiri, que 5,12. O que mostra que a hora que sai o Kim, os votos do Kim, 70% dos votos dele vão para o Ricardo Nunes. Certo? Então, com certeza, não tenho dúvida que o prefeito deverá fazer força para tirar o Kim da disputa. Certo? E é a dúvida que fica, certo? Que a campanha ela começa empatada entre eles. O Ricardo Nunes, nesse ano, o ano que passou e nesse começo do ano, aproveitou para se tornar mais conhecido. Lógico, ele é o prefeito, ele não foi um prefeito eleito, ele assumiu com o falecimento do Bruno Covas, né? E agora ele está muito conhecido pela população, que mostra que ele empatou as eleições. E o principal fato que eu vejo que está fazendo ele crescer também é o aumento da sua popularidade como gestor. A administração dele, em relação a dezembro, melhorou 3 pontos. Esse eu acho que é o grande fator do Ricardo Nunes. Certo? Ao mesmo tempo, pelo fato dele ser prefeito, não só o Ricardo Nunes, mas como todos os prefeitos de uma maneira geral, eles aproveitam melhor esse momento, eles aparecem mais. Apanham mais, mas aparecem mais também, porque ele está no dia a dia fazendo campanha. Né? Mas ele já ultrapassou a linha do desconhecido? Hoje já. Isso então, ele já é conhecido. Essa rejeição que ele tem já está consolidada? Já está consolidada. Tá. Isso já está consolidada. Eu vejo, qual é o problema agora? Se a gente vê de dezembro para cá, praticamente está estável. Agora eu acho que a eleição, nos próximos meses, ela vem estável até a campanha começar, até aparecerem fatos novos. A não ser que caia a energia de volta, a cidade fique debaixo d'água. Chovendo bastante. Está chovendo bastante. Tudo isso joga muito contra a prefeitura, contra o prefeito. Certo? Então são fatores que não tem como controlar. Certo? Mas ao mesmo tempo, as inaugurações de obras, tudo isso ajuda o prefeito também. Ele tem bastante obra para ser inaugurada. E tem o fator Tabata, né? Que Sim. A gente pode mergulhar um pouquinho mais. A Sheila estava comentando fora do ar aqui. Os votos da Tabata não estão indo automaticamente para o Boulos no eventual segundo turno, pelo menos não por enquanto. Exatamente, não estão indo para o Boulos no segundo turno, certo? Eu acho que a Tabata pode ser uma surpresa na eleição, principalmente, que é o que vai acontecer, que está acontecendo, né? Se houver a polarização nacional na eleição de São Paulo. Eu acho que a Tabata pode ser uma beneficiária desse momento crítico, que a gente possa viver numa polarização Lula-Bolsonaro. Terceira via? A tal da terceira via. Porque ela tem um perfil interessante. A Tabata, tanto de direita quanto de esquerda. Ela pega os 2 eleitores. Mas hoje você conversar com esses 2 campos ideológicos não é a mesma coisa que não conversar com nenhum? Só que assim, a dúvida que se tem, na minha opinião, ainda essa eleição de 24 e 26 ainda vai ser muito forte, mas vai perdendo força, vai cansando.
Vai cansando. O eleitor também vai cansando. Que ele vai chegando e vai dizendo, pô, cara, uma hora tem que virar isso. Que nem aquela história, você pega assim, há quantos anos que a gente não vê quantos anos a gente não vê o PSDB de fora de uma eleição de São Paulo? Quantos anos a gente não vê o PT de fora de uma eleição de São Paulo? É a primeira eleição, assim, que nós não vamos ter embate PT-PSDB. A passada era PSDB contra PSOL, mas tinha PSDB. Lá atrás tinha Haddad, que era PT, contra... Essa vai ser a primeira eleição, que vai ser PSOL versus PMDB. Que as duas forças... Cansou. Teve um momento que isso exauriu. Certo? Para os dois campos. Agora, eu acho que a Tabata, eu não apostaria que essa não polarização vai dar certo nessa eleição. Mas eu aposto que 26 é o final dela. Certo? O próximo presidente do Brasil vai ser eleito fora dessa polarização. Não tenho a menor dúvida disso. 26 vai ser o auge, a gente já vai ver uma terceira via muito mais encorpada, certo? Mas ainda, ao nosso ver, não chega. Mas já vai estar... Será, Murilo? Ah, sim. Porque não é mais fácil. Porque o que a gente viu no Brasil foi uma radicalização, especialmente da direita. Mas é muito mais fácil, pelo menos eu vejo assim, me corrija se eu estiver falando uma bobagem, o moderado se radicalizar do que o radical se moderar. Mas veja bem, na próxima eleição, pela legislação de agora, lá na frente a gente não sabe, porque há 4 anos o Lula também estava inelegível, né? E hoje é o presidente do Brasil. Certo? Pela legislação o Bolsonaro está fora. Então você já vai ter uma direita mais leve. A tendência é que o candidato dele não seja tão radical quanto o Bolsonaro nas suas posições. Então a gente já vai ver uma eleição mais leve, certo? Então eu não tenho dúvida que para frente a tendência disso é esfriando. E o próprio PT, o próprio Lula também, né? Ao meu ver, a próxima eleição dele, porque inclusive ele não poderá se reeleger da próxima reeleição. Agora, enquanto isso não acontece, nessa eleição ainda essa polarização, nacionalização do debate, nacionalização das forças políticas antagônicas, Bolsonaro de um lado, Lula de outro, Guilherme Boulos certamente contando com esse peso do atual presidente. E para Ricardo Nunes, é bom, é importante estar com Bolsonaro? Olha, boa pergunta. A visão que a gente tem é o seguinte, se é bom ou se é ruim, a gente vai ver lá na frente, certo? Mas no momento ele não tem outra alternativa, ao nosso ver. Porque se ele disser, não vou com o Bolsonaro, quero o PL fora da minha coligação, provavelmente o PL vai lançar um candidato. E eu não tenho dúvida que o Bolsonaro põe 20% para um candidato aqui. Vai pôr rejeição também, mas vai pôr 20%. Aí ele corre o risco de repetir o Rodrigo, né? Deixa eu de já puxar fora, esse tema. De ficar fora de um segundo turno. Porque o Ivan Brandão, ele destacou aqui o seguinte, olha, vale lembrar que sem Ricardo Salles na pesquisa estimulada, o Nunes cresce 8%. Sim. Então é isso, né? A transferência desse... É que o eleitor do Ricardo Salles, o eleitor bolsonarista, ele vem de graça para o Nunes. Essa é a dúvida. Em sua totalidade, né? Na sua totalidade, não precisa nem falar, é só não falar. A dúvida é o seguinte, é só não falar nada. Porque ele não vai votar no Boulos. Vamos ser... A probabilidade... Realista, sejamos realistas, claro. E a mesma coisa, por exemplo, se o Boulos não vai ao segundo turno, esse eleitor também não vai votar no candidato do Bolsonaro, vai para outro candidato. Ela não precisa nem pedir o apoio do Lula e do Boulos, já vem automático. Ô Murilo, o Nunes tem que decidir isso agora, e quando eu digo agora mesmo, no domingo. Né? Ele talvez, vai, né? Ele vai? Vai. Será? Ele confirmou, né? Está dizendo que vai. Ele está dizendo que vai. Aquilo seria, dentro da lógica eleitoral, um ponto de não retorno? Subiu naquele palanque, é o candidato do Bolsonaro? Estamos falando da manifestação convocada para o Bolsonaro neste domingo. Né? Eu acho que se ele não for, fica muito difícil para frente. Certo? Eu acho assim, que é um momento dele selar essa aliança com o Bolsonaro, caso ele queira. Sabe? Porque ele indo lá, vai ficar difícil o Bolsonaro lançar outro candidato. Ele não indo, abre brecha de volta. Volta toda. E tem uma coisa que poucos falam, que eu vejo que é o grande problema do Ricardo Nunes com o Bolsonaro. Se ele perder o Bolsonaro, ele perde o Tarcísio, ao meu ver. Ele não perde isso, que as pessoas não estão falando desse personagem, que é o Tarcísio. Porque o Tarcísio dificilmente iria contra o Bolsonaro, tanto foi o primeiro governador que disse que iria lá. Certo? E aí o que acontece? Ele perdendo o Tarcísio e o Bolsonaro, eu te diria que ficaria difícil para o Nunes. Tá. Ficaria difícil para o Nunes. E mais um detalhe, que ninguém está falando, o principal cabo eleitoral dessas eleições, que vai ser o grande vitorioso, o grande derrotado, ao nosso ver, é o governador Tarcísio. Porque ele tem 2 projetos. Ele tem o projeto de ser candidato a presidente no lugar do Bolsonaro, e por mais que negue,
e tem o projeto de reeleição. Se o Boulos ganha a eleição, os dois projetos ficam mais difíceis. E ele está tentando passar ileso, deixando para Bolsonaro e Lula. Mas eu acho que o grande vitorioso personagem que vai acontecer é pro Tarcísio. Agora, voltando à pesquisa, a gente está aí numa situação de empate técnico, hoje é uma disputa polarizada. Dá para fazer uma projeção para a próxima pesquisa? Eu te diria o seguinte, que pelo comparativo de dezembro, eu acho que agora estabiliza. Agora o que pode fazer mexer é a chuva, é a queda de energia. Fatores externos. Fatores externos. Fatores, ou uma denúncia, uma prisão, coisas externas. Condições normais de temperatura. Condições normais vai ficar na margem de erro, variando para cima e para baixo. Em relação... O que provoca o surgimento de uma, vou chamar assim, terceira via, embora o tema esteja meio desgastado? Na eleição de 2014 foi a morte do Eduardo Campos, que fez com que a Marina fosse catapultada imediatamente. Parecia que ia ganhar no primeiro turno, em determinado momento, depois arrefeceu. O que provoca o surgimento desse terceiro nome? O cansaço do eleitor? O cansaço, o nível de campanha, briga, falecimento, tragédia. Isso aqui que move uma terceira via, né? É um fato na campanha, né? Quer dizer, são fatos pesados, fatos graves, certo? E outra coisa que pode favorecer a Tabata é o fato do outro não ganhar. Caso ela cresça, caso ela chegue em 2 dias, chegue em 20%, em 18%, 20%, ela começa a entrar também numa fase onde o eleitor de um ou de outro começa a ver o segundo turno. Bom, a Tabata ganha do Boulos, a Tabata ganha do Ricardo. O meu candidato não ganha. A gente está falando da Tabata porque me parece que o Kataguiri não está nessa para ganhar, está mais para se lançar como nome viável para uma eleição no futuro. Para se lançar e ainda vai ter que confirmar a candidatura, né? Sim. A Tabata está mais confirmada, certo? O Kim ainda tem o problema do partido, se o partido vai dar a legenda ou não vai dar a legenda, né? Sabe que eu queria só voltar um pouquinho na coisa da terceira via e aí no cenário nacional, porque você disse o seguinte agora, Murilo, dos planos do Tarcísio, né? Ou se candidatar à presidência no lugar do Bolsonaro, se candidatar à reeleição no governo do estado. E Boulos atrapalharia esses planos. Guilherme Boulos pode ser essa terceira via no futuro? Se configura como uma terceira via ou ele segue na coisa da polarização? Porque, pelo que eu entendi, seria a projeção nacional do Boulos que poderia atrapalhar a vida do Tarcísio, certo? O que eu vejo é assim, se o Boulos ganhar a Prefeitura de São Paulo, o lado da esquerda, o lado do campo do Lula, cresce muito no estado. Tem máquina de prefeitura, tem a publicidade, tem N fatores envolvidos. Vai quebrar um pouco o lado da direita e do centro na cidade de São Paulo. Então o PT fica mais forte. Então, consequentemente, a eleição de governador também fica muito mais difícil. Ele perde em apoio. Ele perde em apoio. Perde em exposição. Perde em tudo, certo? E nacionalmente também, vamos lá, o Boulos é jovem. O Boulos ganhando essa eleição, ele passa a ser um player nacional. Não para já, mas se o Lula vai à reeleição, se o Lula se reelege, certo? O Boulos ganhando a eleição, ele passa a ser um player nacional se ele for bem aqui. Até porque ele quase assinou o negócio lá de que não vai sair da prefeitura em 2026, não, né? Isso sim, mas eu estou falando, mas eu já estou falando 30. Eu estou falando 30. Ele indo bem, ele é um player nacional. Ele é jovem, é prefeito de São Paulo, vai ficar ele e o Haddad, não tem a menor dúvida. 41 anos, né? É jovem. Na verdade, assim, o adversário, entre aspas, passa a ser o Haddad. O Haddad é que tem que olhar o adversário interno. De binóculo, exatamente. Agora, Murilo, em relação aos temas a serem explorados nessa campanha, o que você sente do eleitor, da cabeça do eleitor, que, além dos temas sobre os quais a gente fala, de fato, próprios da cidade, né? Você falou a queda de energia, a chuva, o alagamento, os buracos, né? Aquela coisa da zeladoria, do bem-estar ou mal-estar na cidade, o que mais deve ser explorado? Questões relacionadas à segurança devem ser exploradas, ainda que no campo do governo do estado. Essa fuga que a gente teve num presídio de segurança máxima vai ser explorada de algum jeito, sabe? Porque a gente já começa a perceber nos bastidores as estratégias de campanha de como explorar esses assuntos e trazer para dentro da disputa municipal. Eu não tenho dúvida, assim, que você falou, a zeladoria, saúde, segurança e mobilidade urbana. É esse o tópico da campanha. Agora, eu não vejo como nacionalizar esses temas. Vai ter que falar da cidade de São Paulo.
Não tem como falar, mas não cuidou do presídio lá no Rio Grande do Norte. Não tem. Vai chegar um ponto que a eleição vai ser a cidade de São Paulo. Eu acho que chega num segundo turno, no final do primeiro turno, não tem mais como ficar falando muito em Bolsonaro, Lula. Porque, na verdade, quem vai sentar na cadeira é um dos quatro. Pegamos lá. Ou é o Kim, ou é a Tabata, ou é o Ricardo, ou é o Boulos. Não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Geraldo Alckmin. E outra coisa, não estamos falando também de Geraldo Alckmin, né? Que também colocará o seu prestígio em cima da Tabata, né? Certo? Caso a Tabata saia, ele passa a ser o padrinho político dela. Essa é uma outra pergunta que fica. Geraldo Alckmin entrará na eleição de São Paulo? Ou não? Ou ficará por conta de Márcio França? É uma outra interrogação que fica no ar. Se o Alckmin vai colocar o prestígio dele em jogo. Botar para jogo esse prestígio. Vai ser animado. Vai ser animado. Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná. Diretor-presidente ou diretor do Instituto Paraná? Diretor. Muito bem. Esteve conosco aqui no Band News São Paulo. Voltará mais vezes, certamente, durante a campanha. Murilo, foi um prazer. Foi um prazer e sempre à disposição dos amigos. Quando é que sai a próxima pesquisa? Olha, amanhã a gente vai estar passando para vocês Guarulhos. Tá bom. Tá bom? E São Paulo capital já tem previsão? Mensal. São Paulo capital. E aí a gente vai conseguir ir comparando também, né? As mudanças, evoluções. E principalmente se entra candidatos novos também, né? A gente testou ou lá. Saem, né? Exato. Tá mais para sair do que para entrar. Largam candidatura no caminho, Exatamente, para ver se confirma ou não. Obrigado, Murilo. Obrigado a vocês. Obrigada, um bom dia. Agora